Quem é o meia do esporte que interessa? Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te dar toda a ficha técnica e as condições de um provável negócio com o meia Gustavo, esse garoto que tem chamado tanta atenção. Bora falar também sobre o Atlético Mineiro, que já pode ser campeão brasileiro de forma oficial, matemática, na próxima terça-feira. Te apresento todas as contas. Vou falar também sobre Otamendi, o argentino que deu uma cotovelada na cara do Rafinha, e as consequências dessa atitude covarde dentro de campo no Brasil 0, Argentina 0. Falo também sobre Juan Pablo Vojvoda, técnico que já foi namorado pelo Corinthians, que já foi sugerido ao Palmeiras e que tem um clube grande interessado. É um Internacional, e eu dou todos os detalhes daqui a pouquinho. Falo também sobre Pedrinho, comentarista do Sport TV e bastante assediado pelo mercado do futebol, numa condição de executivo, diretor. Bom, vamos daqui a pouquinho falar a respeito desse assunto também, além de informações sobre a audiência de Brasil e Argentina, detalhes e novidades envolvendo Santos, São Paulo e Cruzeiro. Tudo isso a partir de agora, não sei antes de me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos para tentar deixar todo mundo super bem informado. A gente está quase batendo 1.100.000 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Aproveita e deixa like e saiba que o programa do Nicola dessa quarta-feira não começa às 7. A gente vai fazer assim que a bola parar de rolar para Flamengo e Corinthians por volta das 11h20 da noite. A gente está aqui para repercutir toda a rodada e para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Fechado? Bora começar o vídeo lembrando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas que permite a você se dar bem todo dia da semana. Nessa quarta-feira não faltam jogos na Série A do Campeonato Brasileiro e em boa parte do mundo tem futebol. E toda vez que tiver futebol é só você entrar lá e conferir as melhores odds. E eu tô apostando muito numa vitória do Flamengo contra o Corinthians. Estou muito na dúvida entre a relação no jogo entre Palmeiras e São Paulo. Porque o Palmeiras, a princípio, me parece favorito, mas o São Paulo tem muito mais desejo e necessidade nesse jogo. Estou na dúvida entre Palmeiras ou empate. E você? Quais são os seus palpites? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Sempre lembrando que no 1xBet, usando o cupom Nicola, você tem 100% de bônus. E é legal contar que o apostador iniciante na 1xBet que perder tem até $10 devolvidos pela casa. Beleza? Bora começar contando sobre a audiência de Brasil e Argentina. A TV Globo registrou uma média de quase 30 pontos de audiência, um bom índice, apesar de um jogo ser bastante legal também, né? Venhamos e convenhamos. Durante a exibição da partida do Brasil, a Record ficou na segunda colocação com a novela Gênesis, que teve pouco mais de 8 pontos de média de audiência. O SBT ficou em terceiro lugar com 5,4 pontos de média. Os executivos da Globo gostaram da audiência de Brasil e Argentina, como já era de se imaginar. Queria contar também que para a partida dessa noite entre Corinthians e Flamengo, Gabigol virou desfalque. Ele participou de um treino cedo no ninho na Gávea, para ser mais preciso. Não é na Gávea não. É no ninho do Urubu, onde o Flamengo se exercita, onde o Flamengo mantém a forma, e a justificativa da ausência do Gabigol para essa partida é que o Flamengo prepara para que ele chegue 100% do ponto de vista físico no jogo, no confronto do dia 27 de novembro, a final da Libertadores da América. É provável que o Vitor Gabriel seja o titular na noite dessa quarta diante do Corinthians. Bora falar agora sobre o Santos nesse giro de notícias e informar que todos os ingressos para Santos e Chapecoense, partida de logo mais às 19h na Vila Belmiro, estão esgotados de forma antecipada. Mais uma vez o torcedor do Santos contribuindo e comparecendo nos momentos de decisão, Santos que luta contra o rebaixamento. Bora falar também que o São Paulo se recusou a participar de uma campanha da Adidas em relação ao Dia da Consciência Negra, marcado para o próximo dia 20. Internacional e Flamengo, outros parceiros da Adidas, toparam participar desse evento com uma camisa preta. É uma camisa que não vai ser jogada, não vai ser utilizada em jogo. Ela é só comemorativa em alusão a esse Dia da Consciência Negra. O São Paulo se recusou por entender que ela não tinha as características necessárias. O São Paulo promete uma série de outras ações para a consciência negra ou para despertar a importância nas pessoas sobre a consciência negra, tá bom? Só para completar esse giro de notícias, falar também que o Cruzeiro quitou parte da dívida de R$400 mil que tinha com o volante Adriano, volante que tem se destacado, tem feito bom Campeonato Brasileiro. O Adriano, por meio dos seus advogados, enviou uma notificação extrajudicial ao Cruzeiro, reclamando dos atrasos. O Cruzeiro depositou 200 mil e prometeu o pagamento dos outros 200 mil para muito breve, tudo para não perder o jogador, que parece bastante promissor. Bora falar sobre Pedrinho, comentarista do Sport TV. Outro dia ele se envolveu numa polêmica com o com o Roger Flores, outro comentarista do Grupo Globo,
o Roger deu uma cutucada nos comentaristas que falam muito sobre tática, mas que não citam nomes de jogadores, talvez com medo de se comprometer. Não deu para perceber nesse comentário do Roger para quem era o recado. Mas quando o Pedrinho usou suas redes sociais, mais especificamente seu Instagram, para lamentar, para condenar as pessoas que se fazem de amigas para obter informações, mas que no momento seguinte as atacam com essas informações, e ele termina essa postagem dizendo que na vida nem tudo são flores ou alguma coisa nesse jeito. Quando todo mundo percebeu a presença do flores entre aspas, todo mundo já associou ao Roger e aí entendeu-se todo esse quebra-cabeça. O Pedrinho apagou essa postagem, talvez até por recomendação do pessoal da Globo, e ficou esse mal-estar. Mas não é sobre isso que eu quero contar. Quero dizer que o Pedrinho tem sido assediado pelo mercado do futebol. Algum tempo atrás, sugeriram o nome do Pedrinho no Internacional. O Pedrinho entendeu, o Pedrinho até conversou com os dirigentes do Inter, gostou da proposta, mas se sentiu em dificuldade para deixar o Rio de Janeiro para se mudar para Porto Alegre. Ele estava muito envolvido com essa ideia de ser comentarista de futebol. Recentemente, ou nas últimas horas, surgiu a possibilidade de o Pedrinho trabalhar no Vasco. Todo mundo sabe da identificação, do carinho que ele tem pelo Vasco. Ele ocuparia, num eventual negócio, num eventual acordo com o Vasco, o cargo de diretor técnico. Participaria do dia a dia do clube, abaixo de um executivo de futebol. O nome do Alexandre Matos segue sendo muito especulado. Conversei com o Matos nessa quarta-feira e ele me assegurou direto de Boston, onde tem participado de uma série de eventos. O Matos assegurou que até agora ninguém o procurou do Vasco. Então, essa questão do seu parece indefinida, mas a busca pelo diretor técnico parece apontar para o Pedrinho. Ele, por exemplo, participaria da escolha do novo técnico do Vasco. Você gosta do nome do Pedrinho? Eu acho ele como comentarista excelente e me parece ser uma das melhores pessoas do mercado, do ponto de vista ético, do ponto de vista legal, um cara muito sério, um cara muito bacana. Acho que se o Vasco contratasse o Pedrinho, certamente traria para dentro do seu clube um cara muito bacana. Bom, bora falar sobre Juan Pablo Vojvoda, um nome namorado especialmente pelo torcedor do Corinthians há bastante tempo, desde o início da crise com o Silvinho. Já no Palmeiras, mais recentemente, o nome do Vojvoda foi ventilado pelo craque Neto. O Neto trouxe a informação de que o Abel Ferreira não fica para 2022, independentemente do título ou não da Libertadores, que ele vai puxar o carro dele e vai voltar para a Europa. E diante desse contexto, o Vojvoda seria o plano A do Palmeiras. Além desses dois clubes que já tiveram algum vínculo de especulação com o Vojvoda, o técnico argentino do Fortaleza, agora eu quero trazer a informação de que o Internacional considera o Vojvoda como plano A, caso perca Diego Aguirre. O técnico uruguaio é muito forte candidato ao lugar do Oscar Tabares, o técnico que comanda a seleção uruguaia há mais de uma década. O Uruguai, péssimo na classificação para as eliminatórias, caiu para o 7º lugar depois da derrota para a Bolívia, e haverá uma reunião ao longo dessa quarta-feira no Uruguai para definir se o Tabares continua ou não. Se o Tabares de fato for demitido, tudo leva a crer que o Diego Aguirre será o escolhido, e aí o Internacional, já prevendo essa possibilidade, elegeu o Vojvoda como seu plano A. Como é que o Inter tentaria conciliar? Em caso de proposta ao Diego Aguirre da seleção uruguaia, o Inter pediria que o Aguirre ficasse até dezembro e a partir de janeiro tentaria tirar o Vojvoda do Fortaleza. Vojvoda que tem contrato até dezembro com prorrogação automática do contrato em caso de classificação para a Sul-Americana. Como o time vai se classificar para a Libertadores, é óbvio que essa cláusula de renovação vai ser cumprida e o Internacional vai ser obrigado, caso queira mesmo tirar o Vojvoda de lá e chegue a um acordo com o técnico argentino, pagar o valor de uma multa que ninguém sabe até hoje qual de fato é o valor. Quero falar agora sobre Brasil e Argentina, 0-0, jogo na Argentina. O Brasil foi melhor do que a Argentina, teve as principais chances do jogo. Mas não é propriamente sobre a partida que eu quero falar, quero contar sobre os desdobramentos da cotovelada covarde que Otamendi deu no Rafinha. Pior do que, além da cotovelada, o zagueiro do Benfica ainda foi forçar o Rafinha a se levantar logo, como se ele estivesse fazendo enrolação. Pois bem, nem o árbitro em campo, nem o árbitro de vídeo, o árbitro em campo era o Andrés Cunha, o árbitro de vídeo o Esteban Ostoich, os dois uruguaios. Nenhum dos dois decidiu-se pelo cartão vermelho. E nessa quarta-feira, pouco depois da divulgação dos áudios da conversa entre o árbitro em campo e o árbitro de vídeo, a Conmebol decidiu afastar a dupla de forma temporária. A suspensão é por tempo indeterminado, por entender que houve um erro grave na ausência do cartão vermelho a Otamendi. Você deve estar se perguntando como é que foi a conversa, certo? Pois bem, fui ouvir lá os áudios e a constatação é ridícula. O árbitro de vídeo alega ou informa ao árbitro de campo que foi deixa eu só procurar aqui foi uma entrada de intensidade média para cartão amarelo.
Foi essa a recomendação dada pelo árbitro de vídeo para o árbitro em campo. Como o cartão amarelo não pode ser aplicado pelo VAR, nem houve a marcação da falta, nem a aplicação do cartão amarelo, e o Otamendi, que acertou uma cotovelada absolutamente desleal, saiu do lance absolutamente impune. Só para finalizar, quando perguntado sobre o lance, o Otamendi falou numa entrevista pós-jogo que ele foi na bola. Na bola, com o sangue, só para informação, o Rafinha acabou tomando 5 pontos no lábio por causa desse corte. Houve um sangramento bastante grande durante todo o primeiro tempo. Bora mudar de assunto e falar sobre a chance de o Atlético Mineiro ser campeão brasileiro já na próxima terça-feira. E olha que a matemática nem é tão maluca. Vamos lá. Para que isso aconteça e na terça-feira matematicamente o Atlético já tenha a pontuação para se sagrar campeão, o Galo precisa vencer seus 2 próximos jogos. Nessa quinta-feira o Atlético recebe o Juventude, jogo em casa, e aí na próxima terça-feira o confronto é contra o Palmeiras. Só preciso confirmar o jogo do Atlético contra o Juventude, não tenho muita certeza se de fato o jogo é nessa quinta. Então estou abrindo aqui a tabela de classificação. Próximo jogo do Atlético, que já abriu a rodada, o Atlético recebe no sábado o Juventude às 19 horas. Então vamos informar direitinho. Se o Atlético vencer o Juventude no sábado às 19 e na terça-feira da semana que vem vencer o Palmeiras no Allianz Parque, ele chega a 77 pontos. Essas seriam as 2 primeiras medidas necessárias para que o Galo fosse campeão. Além de, eu acho que são 2 coisas bem viáveis. Tá o Juventude em casa, o Galo é muito favorito. Contra o Palmeiras, vale a lembrança de que vai ser o último jogo do Palmeiras antes da final da Libertadores. É bem provável que o Palmeiras entre com um time completamente reserva. E o Galo é favorito no Allianz Parque. Já haverá necessidade também de que o Flamengo tropece. O Flamengo não pode vencer nenhum dos seus 2 próximos jogos. O Flamengo recebe nessa quarta-feira o Corinthians, a necessidade de um empate ou de uma vitória do Corinthians, além do confronto no sábado. No sábado tem Internacional e Flamengo. Esse jogo no final de semana está marcado para, deixa eu só confirmar se é no Rio ou se é pera só um minutinho, vamos abrir aqui, ó. Sábado, Internacional e Flamengo no Beira-Rio, tá? Então, recapitulando. O Atlético precisa vencer o Juventude no sábado e o Palmeiras na terça e torcer para que o Flamengo no máximo empate com o Corinthians nessa quarta-feira e com o Internacional no próximo sábado. Para mim a grande dificuldade dessa matemática é o Flamengo não vencer o Corinthians. Eu acho que o Flamengo é favorito contra o Corinthians no Maracanã. Se houver pelo menos um empate, segue viva a chance de o Galo se sagrar campeão na próxima terça-feira. Nicola, mas e se o Flamengo vencer o Corinthians? Como é que poderia funcionar? Ainda há uma possibilidade de o Galo ser campeão nesse cenário na própria terça-feira. Mas aí o Flamengo não vai poder conquistar mais do que 5 pontos nos 3 próximos jogos. Nesse confronto contra o Corinthians, no confronto contra o Internacional e na próxima terça-feira, no mesmo dia em que o Atlético visita o Palmeiras, o Flamengo visita o Grêmio. É bem provável que seja um Flamengo completamente reserva contra o Grêmio. Então a matemática indicaria, se vence o Corinthians hoje, 3 pontos. Ele poderia no máximo empatar com o Internacional e com o Grêmio para somar 5 pontos. Nesse caso, a diferença seria confortável, ela seria superior a 12 pontos e permitiria que o Atlético fosse campeão na próxima terça-feira. Algo bastante interessante para o torcedor do Galo, que é super desconfiado. O torcedor do Galo é bem metódico, né? Ele não está muito afim de cantar a vitória de forma antecipada. Antes de mudar de assunto, só contar que o Cuca admitiu, depois da vitória contra o Atlético Paranaense, que entrou em contato com o Tite, técnico da seleção brasileira, para sugerir a convocação do Alan. Ele até falou que sabe da concorrência bastante grande de vários bons jogadores que têm sido convocados para essa posição, mas o Tite entende que o Alan merece, ou melhor, o Cuca entende que o Alan merece ser convocado por tudo que tem jogado. De fato, joga muita bola, mas eu não sei se dá para imaginar que ele possa ganhar a vaga de um Fabinho, de um Casemiro, enfim, tem... Até do Fred, que eu detesto. O Fred fez um baita jogo contra a seleção argentina. Talvez o melhor jogo que eu tenha visto do Fred com a camisa da seleção brasileira. Bora fechar o vídeo falando sobre Gustavo. Já ouviu falar sobre ele? Meia de só 19 anos de idade, pertence ao Sport. Recentemente renovou seu contrato até o fim do ano de 2026. Valor da multa rescisória não revelado. As cifras que o Sport quer também até agora não foram divulgadas. Mas tá todo mundo interessado nesse jogador. Recentemente, o Metalist da Ucrânia fez uma oferta de 2 milhões de dólares. O Sport se recusou a continuar conversando, entendeu que as cifras eram muito baixas por essa joia de 19 anos. Mais recentemente ainda, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e Corinthians entraram em contato com os dirigentes do Sport para buscar informações. E a resposta para os 4 clubes foi a mesma. Aceitaremos propostas assim que o futuro do Sport estiver definido. O Sport quer primeiro saber se vai jogar a Série A,
conseguindo permanecer na primeira divisão, se vai de fato cair para a Série B e vai ter de se planejar com a segunda divisão. Essa definição vai ficar um pouquinho mais para frente, até porque o Sport ainda matematicamente tem chances. Para mim o Sport é um virtual rebaixado. Hoje o time ocupa a 19ª colocação com 30 pontos ganhos e o pior, já tem 33 jogos, ele jogou mais que todo mundo. Então ele tem 6 pontos de desvantagem para o Bahia, com 2 jogos a mais. E a curiosidade é que justamente nessa semana o confronto do Sport é contra o Bahia. Então se não vencer o Bahia, o Sport vai se colocar numa situação dramática, de 9 pontos de desvantagem, situação praticamente de rebaixamento. E o Gustavo, que é muito bom jogador, se você ainda não assistiu, é legal dar uma olhada. É um jovem de boa técnica, de ótima finalização, carregar a bola, é aquele meia que tem faltado no futebol de hoje, aquele meia criativo. E por conta de toda essa concorrência, dá para imaginar que haverão vários interessados na contratação desse atleta. Se você torce pelo Galo, se você torce pelo Flamengo, pelo Corinthians ou pelo Palmeiras, saiba que esses 4 são os mais adiantados, os mais interessados, pelo menos foram os únicos que procuraram ou demonstraram interesse no jogador até esse momento. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quarta. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem atentos à rodada e assim que a bola parar de rolar, vocês voltam para cá, para a gente ao vivo fazer o programa do Nicola e repercutir todas as dúvidas, opiniões. Vamos debater bastante sobre futebol, beleza? Combinado? A gente se vê um pouquinho mais tarde. Abraço, tchau!